Veni Creator Spiritus, Mates tuorum visitum, implacet plena gratia, quae tu creasti pectora, qui Paracletus dicere, donum Dei Altissimi, fonsivus in caritas, et spiritualis unctione. Tu septi formis monera, dextre Dei tuo digitus, turrite promissum Patris, sermone editans scutura. Accenderum sensibus, in fundamorem cordibus, in firma nostri corporis, virtute firmans perpetii. Ostem revelas longeus, pacemque donas protenus, doctores icte previum, vitemus omne noxium. Petesciamus da Patrem, noscamus atque filium, Theodriusque Spiritum, credamus omni tempore. Gloria Patri Domino, natoque quia mortuis, surrexit ad Paraclito, in saeculorum saecula. Direção espiritual e meditação, por Thomas Merton. A tradução é das monjas do Mosteiro da Virgem, Petrópolis, Rio de Janeiro. Editora Vozes, Canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram o livro. É um pequeno livro que vale a pena ter em mãos. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-los, se é possível, via Pix, PayPal, Apoia-se ou Vaquinha, centavos serão bem-vindos. Ou ainda é possível comprar livros que chegarão até mim pela lista de desejos da Amazon. Chegarão para que sejam gravados, é claro. E também é possível auxiliar-me tornando-se membro aqui do canal. Isso possibilita o crescimento desse canal e a sua permanência. O que também ajuda gratuitamente é curtir, compartilhar, comentar, inscrever-se, caso você ainda não o tenha feito. Muito obrigada a todos pela presença. Eu também conto, é claro, com a oração de todos vocês. E eu desejo uma boa escuta e que Deus vos abençoe, vos guie e vos guarde. Prefácio. O entusiasmo de apresentar esta importante obra não é maior que a alegria de testemunhar o surgimento de uma nova geração de admiradores de Thomas Merton em nosso país, ávidos para consumir os livros deste que é o maior escritor espiritual do último século. Trata-se do reflorescimento,
O fenômeno das décadas de 50 e 60, que, além de arrastar aos claustros centenas de jovens, lançou profundas raízes em nosso chão e agora despontam perfumados botões em seus diversos ramos. Uma constatação para início de conversa. Buscar e seguir uma vida espiritual tem seu alegre sabor, o de encontrar no trajeto boas amizades espirituais. E quando o caminho se mostra obscuro com as dificuldades que lhe são comuns, surge a necessidade da ajuda de alguém experiente na estrada. Afinal, como se orientar no caminho antes de o ter percorrido? Nesse itinerário, cedo ou tarde, encontraremos aquele amigo especial que acumula o papel de diretor espiritual. Foi o meu caso. E o fato de ver você chegar até aqui pode denotar que já tens a amizade ou já está sob a mentoria de Thomas Merton. Não é exagero dizer que Merton foi e continua a ser, por meio de seus livros, diretor espiritual de uma multidão. A sua transparência e o desejo de pertencer inteiramente a Deus nos eleva à condição de admiradores. Mas quando ele expõe suas lutas, dores e contradições, uma reviravolta acontece. E ele já se tornou nosso amigo mais íntimo desde sempre. Esse amigo e diretor espiritual descobriu uma dimensão da existência humana que por muito tempo tinha negligenciado. Uma espiritualidade muito antiga, centrada na consciência da presença de Deus. O desenvolvimento da espiritualidade contemplativa foi o principal legado de Merton. Não que ele a tenha inventado, mas atuou diretamente para resgatá-la do lugar marginal que se encontrava, cavando um curso de rio que passa pelo relacionamento autêntico consigo, com Deus, com o outro e com a criação, e que, inevitavelmente, deve desaguar na compaixão. O contexto em que o presente livro foi escrito está situado no momento em que Thomas Merton já era mundialmente conhecido pelo sucesso que a autobiografia A Montanha dos Sete Patamares tinha causado. Cerca de um ano após a luminosa experiência epifânica em Louisville, em 18 de março de 1958, quando viu-se unido a todas as pessoas que iam e vinham numa esquina daquele centro comercial, exultando por pertencer à mesma raça em que o Filho de Deus desejou encarnar. O episódio desencadeia um profundo processo interior, parindo-o novamente para aquele mundo de violência e egoísmo, a imagem do mundo que nasci, um mundo povoado de injustiças que careciam de uma resposta cristã a todas elas. As ideias de Thomas Merton sobre direção espiritual foram adquirindo consistência quando se tornou professor dos jovens monges professos de Getsemane, entre 1951 e 55, e alcançou maturação quando atuou como mestre de noviços, de 55 a 65. Portanto, o que aqui se diz parte de alguém forjado na experiência de quem já foi dirigido e diretor. Com uma vasta correspondência mantida com ilustres personalidades em todo o mundo e já com 2 dezenas de livros publicados, Merton escrevia mensalmente artigos para a revista beneditina Sponsa Regis. Abordou o tema da direção espiritual entre julho e novembro de 1959 e sobre meditação entre fevereiro a junho do ano seguinte. O livro que tens nas mãos é o conjunto destes textos, consideravelmente expandidos e revisados, e lançado em 1960. Os leitores brasileiros se alegraram em 65 com a esmerada tradução da irmã Maria Emanuele Souza e Silva, OSB 1912 a 2002, a qual foi mantida nesta edição. Na primeira parte do livro, o autor explica os primórdios da direção espiritual, define sua natureza e propósito e descreve o papel de um diretor espiritual. Os padres do deserto, seus precursores, homens separados de tudo e de todos e que buscavam unicamente a Deus, viram-se diante da necessidade do discernimento dos espíritos e de um guia espiritual. Merton resgata alguns pontos trazidos pelos padres do deserto acerca da direção espiritual, como sendo um, abre aspas, processo contínuo de formação e orientação em que o cristão é estimulado e guiado em sua vocação especial,
de maneira que, pela fiel correspondência às graças do Espírito Santo, possa atingir o escopo particular da sua vocação e união com Deus. Fecha aspas. Já na segunda parte da obra, dedicada à meditação, o autor usa do seu talento na escrita e segurança no tema para diferenciá-la do conceito de contemplação, atestando ser a meditação o primeiro passo em um processo de oração mental que termina na contemplação e comunhão com Deus. A afirmação de que a meditação está, abre aspas, quase inteiramente nesta única ideia, que é despertar o nosso ser interior, sintonizando-nos intimamente com o Espírito Santo, de maneira a correspondermos à sua graça, fecha aspas, nos dá a certeza de que as páginas seguintes possuem rastros bastante pessoais, porque antes de escrever, Merton vivenciou cada conceito na intimidade e no silêncio do recolhimento interior. Antes de encerrar, preciso enaltecer mais esta iniciativa da editora Vozes por reverberar a voz de Thomas Merton no Brasil. Dos 40 títulos traduzidos em nosso país, metade foram traduzidos por aqueles que dão a vida pelo bom livro. Há outros livros de Thomas Merton aqui no canal, aliás. Eles realmente valem a pena. E a editora Vozes é, de fato, uma das editoras maravilhosas que temos no Brasil. De Petrópolis, Rio de Janeiro, também vale destacar e louvar Nosso Senhor pela vida e dedicação da irmã Maria Manuel, que no claustro do Mosteiro da Virgem tornou-se a principal tradutora de Merton no mundo. Ela, juntamente com Valdeci Gonçalves, a quem devoto meus agradecimentos, são os idealizadores da Sociedade dos Amigos Fraternos de Thomas Merton, hoje a Associação Thomas Merton. E dizer, por fim, que a direção espiritual e a meditação estiveram ao dispor ao longo de nossa história, mediante a paternidade amorosa do nosso muito querido Dom Bernardo Bonwitz, abade emérito do Mosteiro Trapista de Nossa Senhora do Novo Mundo, que pregou os retiros entre 1999 e 2018, que levaram os amigos e amigas de Merton, no Brasil, à maioridade da fé, ao aprofundamento na espiritualidade contemplativa e à admiração da vida monástica. E encerrados em distintos mosteiros da ordem cisterciense da estrita observância, Dom Bernardo e Thomas Merton possuem muitas coisas em comum. Iniciaram, por exemplo, suas vidas acadêmicas em décadas diferentes, na Universidade de Colômbia. Ambos amavam os mesmos escritores, são convertidos ao catolicismo e muitos acorriam a eles para receber uma direção espiritual. As correlações entre os dois monges não param. Que bom poder colher os frutos maduros dessa vinculação. Que possamos harmonizar o legado deixado por personalidades tão eloquentes, verdadeiros mestres de ontem e de hoje, com o engajamento contra as injustiças deste século. Pois não basta beber das fontes, há que se estender um copo de água fria aos pequeninos, e que este livro possa ajudar, como dispara logo de cara a imitação de Cristo, a entregarmos-nos à meditação da vida de Jesus Cristo e a sermos dóceis na direção que Ele, Deus, deseja nos apontar. Cristóvão de Souza Menezes Júnior, presidente da Associação Thomas Merton. Prefácio do autor. Este livro contém material consideravelmente aumentado e revisto sobre direção espiritual e meditação, publicado em artigos mensais na revista Sponsa Regis. A primeira parte se dirige ao cristão, particularmente aos religiosos e religiosas, que procura um guia espiritual ou já o possui e deseja aproveitar ao máximo das vantagens dessa direção. Espera-se ao mesmo tempo que alguns padres demasiadamente tímidos para se considerarem diretores espirituais, em potencial possam, ao ler estas páginas, aprender a dominar o seu natural, a sua natural hesitação e, contando com a ajuda de Deus, sentirem-se animados a dar conselhos e estímulo no confessionário quando se apresentar a oportunidade. Espera-se ainda que algumas ideias demasiadamente rígidas e estereotipadas sobre direção espiritual possam ser parcialmente desfeitas
por um dos pontos visados nessas páginas. Trata-se de não considerar o guia espiritual como máquina mágica, apta a resolver casos e problemas, e dotado do poder de declarar qual seja a santa vontade de Deus, sem a menor possibilidade de um apelo em contrário. Espera-se mostrar que o guia espiritual é um amigo em quem se confia, que numa atmosfera de compreensão e simpatia nos ajuda e fortalece em nossos esforços, nosso tatear, para corresponder à graça do Espírito Santo, que é o único verdadeiro guia no sentido pleno da palavra. Damos também ênfase ao fato de que a graça constrói sobre a natureza. Aproveitaremos melhor da direção espiritual se formos encorajados a desenvolver a nossa simplicidade natural, nossa sinceridade, nossa franqueza e nossa integridade espiritual. Em uma palavra, a sermos nós próprios, no sentido mais elevado do termo. Assim, a utilização sadia e generalizada desse importante meio de chegar à perfeição auxiliará os cristãos a manter um contato vital com a realidade de sua vocação e de sua vida, em lugar de se perderem num emaranhado de ficções devotas. A segunda parte do livro é composta de notas sobre a meditação. Foram escritas em 1951 como uma espécie de companheira à brochura Que é a Contemplação? Depois de datilografadas, foram postas de lado e esquecidas, e agora vem à luz com retoques e correções. Não se pode aprender a meditar por meio de um livro. É preciso simplesmente meditar. Mas podemos todos concordar em que algumas questões, no momento propício e com as palavras adequadas, serão talvez de grande eficácia. Esperamos que estas páginas possam ajudar alguém que ainda não conseguiu encontrar em outros livros aquilo de que estava necessitando sobre o assunto. É razão suficiente para sua publicação, supondo não haver nada de radicalmente errado na exposição que damos. Não deveria haver. O assunto é perfeitamente tradicional e conhecido. A única característica particular do tratamento que damos é a ausência de formalidade e a aversão aos sistemas convencionais e rígidos. Não que haja algo de errado nesses sistemas de meditação. E certamente a aversão aos sistemas não deve ser interpretada como repugnância pela disciplina. A disciplina é da maior importância. Sem ela, meditação alguma séria jamais será possível. Contudo, deve ser a nossa própria disciplina, não uma rotina imposta mecanicamente de fora. Aqui, pois, estão estas páginas que não pretendem ser completas, perfeitas ou exaustivas. Tocam apenas em alguns pontos importantes que qualquer pessoa precisa compreender antes de poder meditar realmente bem. Em nenhum lugar dessas notas insisti em que a meditação fosse importante. Em algum lugar procurei impingir a alguém a ideia de meditar. Isso porque são coisas consideradas normais. Este livro não se destina a pessoas que não desejam meditar. É para os que já se acham interessados e gostam de meditar diariamente. O fator desejo é evidentemente de extrema importância. Uma das razões principais de não chegarem as pessoas que se consagram diariamente à meditação a algo de positivo é que a ela se entregam sem grande entusiasmo, sem interesse sério. É evidente que, não possuindo alguém o desejo real de meditar, não terá êxito algum. Pois aqui, antes de mais nada, o trabalho tem de ser feito por nós mesmos, ajudados pela graça de Deus. Nenhuma outra pessoa nos pode substituir nesse assunto. Abadia de Getsemane, outono de 1959. Direção espiritual. Primeiro, sentido e fim da direção espiritual. O sentido primitivo da direção espiritual, seu significado desde as origens, supõe uma necessidade particular ligada a uma tarefa ascética especial, uma vocação específica para a qual se requer formação profissional. Em outras palavras, a direção espiritual é um conceito monástico.
é algo que se tornou necessário quando os cristãos se retiraram do convívio da comunidade cristã para viverem como solitários nos desertos. Para um membro qualquer da primitiva comunidade cristã, a necessidade de uma direção espiritual pessoal particular, no sentido profissional, não se fazia sentir. O bispo, representante vivo e visível do apóstolo que havia fundado a igreja do lugar, falava em nome de Cristo e dos apóstolos, e, auxiliado pelos presbíteros, cuidava de todas as necessidades espirituais do rebanho a ele confiado. Cada membro da comunidade cristã era formado e guiado pela participação da vida da comunidade, e a instrução requerida era administrada, em primeiro lugar, pelo bispo e seus presbíteros, e, além disso, pelas exortações, sem nenhuma formalidade, dos parentes, esposos, amigos e companheiros dos cristãos. Quando, porém, os primeiros solitários se retiraram para os desertos, eles se separaram da comunidade cristã. Sua vida para o ermo era aprovada e, de certo modo, consagrada pelo próprio bispo Santo Atanásio, em breve imitado por muitos outros. Mas levavam vida solitária e cercada de perigos, longe de qualquer igreja, participando raramente até mesmo do mistério eucarístico. Entretanto, haviam escolhido o deserto para procurar a Cristo. Como Cristo, haviam sido levados ao deserto para serem tentados. E, como o próprio Senhor Jesus, seriam tentados pelo maligno. Daí a necessidade do discernimento dos espíritos e de um guia espiritual. Após longos séculos, volvemos o olhar para os padres do deserto e interpretamos sua vocação à luz da nossa. Afinal, foram eles os primeiros religiosos. E não vemos como sua vida fosse, sob tantos aspectos, diferente da nossa. Em todo caso, a escolha deliberada de separação da vida normal e visível da Igreja foi uma aventura espiritual muito arriscada, um gênero de inovação que hoje em dia seria considerada por muitos fora de propósito. Nessa aventura, certas medidas de segurança eram absolutamente necessárias, sendo a mais essencial e importante a formação e direção do noviço por um pai espiritual. Nesse caso, o pai espiritual substituía o bispo e o presbítero como representante de Cristo. Contudo, havia uma diferença, pois nada de hierárquico existia nessa função. Era pura e simplesmente carismática. Era sancionada pela santidade pessoal do pai espiritual. Os maiores abades nos desertos do Egito e da Síria não eram geralmente sacerdotes. Os apotegmata, ou declarações dos padres, são um testemunho eloquente da simplicidade e profundeza dessa direção espiritual. Frequentemente, os discípulos vinham de grandes distâncias através do deserto só para ouvir uma curta palavra de conselho, uma palavra de salvação que resumia os desígnios e a vontade de Deus para eles, na situação concreta em que se encontravam. O impacto dessas palavras residia não tanto em seu conteúdo simples, como na ação interior do Espírito Santo que as acompanhava na alma do ouvinte. Isso pressupõe, é claro, fé ardente e uma fome intensa da palavra de Deus e da salvação. Esse apetite espiritual, essa necessidade de luz, haviam sido, por sua vez, gerados pela tribulação. A direção era, pois, a resposta de Deus a uma necessidade criada na alma pela provação e pela compunção, e comunicada por um representante carismático do corpo místico, o Abbás, ou pai espiritual. Isso nos leva à raiz do sentido da direção espiritual. É um processo contínuo de formação e orientação em que o cristão é estimulado e guiado em sua vocação especial, de maneira que, pela fiel correspondência às graças do Espírito Santo, possa atingir o escopo particular da sua vocação e a união com Deus. Essa união com Deus significa não só a visão de Deus no céu, mas, como nota Cassiano, aquela perfeita pureza de coração que, mesmo aqui na terra, constitui a santidade e atinge uma experiência obscura das coisas celestes. A direção espiritual era, portanto, um dos meios essenciais da perfeição monástica. Essa descrição da direção espiritual põe em relevo algumas diferenças importantes existentes entre direção e conselhos ou direção e psicoterapia. A direção espiritual não é apenas o efeito cumulativo de exortações e admoestações
de que todos nós necessitamos de maneira a vivermos à altura do nosso estado de vida. Não é apenas uma orientação ética social ou psicológica. É sim espiritual. Mas é-nos importante compreender aqui o sentido dessa palavra espiritual. Há uma tendência a pensar que a direção espiritual está na orientação das atividades espirituais da pessoa, consideradas como pequena parte ou setor da vida. Procura-se um diretor espiritual para que ele cuide do espírito, do mesmo modo que se procura um dentista para que cuide dos dentes, ou um cabeleireiro para o corte de cabelos. E isso é completamente falso. O guia espiritual está interessado no conjunto todo da pessoa, pois a vida espiritual não é apenas a vida do espírito ou das afeições, ou do ápice da alma. É a vida toda da pessoa toda. Pois o homem espiritual, pneumáticos, é alguém cuja vida toda, em seus diversos aspectos e em suas atividades variadas, foi espiritualizada pela ação do Espírito Santo, seja através dos sacramentos ou por inspirações interiores pessoais. Além disso, a direção espiritual está interessada na totalidade da pessoa, não como uma simples criatura humana, mas como filho de Deus, um outro Cristo que procura recuperar a semelhança divina em Cristo e pelo seu Espírito. O homem espiritual é alguém que, quer coma, quer beba, quer se ocupe de qualquer outra coisa, tudo faz para a glória de Deus. Ora, não quer isso dizer, de modo algum, que ele apenas registre no espírito uma intenção abstrata de glorificar a Deus. Significa que, em todos os seus atos, está livre do automatismo superficial, do convencionalismo rotineiro. Significa que em tudo que faz, age livremente, com simplicidade, espontaneidade, das profundezas do seu coração, movido pelo amor. Originariamente, como dissemos, o conceito de pai espiritual está ligado à ideia de uma vocação especial e a riscos de natureza muito particular. Entretanto, em toda a história do monaquismo, observamos que o monge tende a se tornar, em certos casos, um pai espiritual para todos os que a ele recorrem e a dar conselhos a respeito de tudo. Isso era muito comum, por exemplo, entre os irmãos conversos cistercienses do século XII na Inglaterra. Alguns obtiveram grande celebridade por sua habilidade em ler o que se passava nas almas e em guiá-las. Talvez houvesse um elemento tolo nessa mania popular, a mesma credulidade que levava tanta gente a procurar as ermitãs e reclusas, emparedadas perto das igrejas das aldeias, que, embora bem piedosas, sem dúvida, eram geralmente conhecidas por tagarelas e novidadeiras. Não devemos, contudo, julgar essas manifestações de piedade popular com demasiada severidade. Não há dúvida que, no passado, tem o Senhor tocado as almas assim, dessa maneira eficaz. Não devemos cometer o erro de pensar que a direção espiritual é um luxo reservado a uma elite privilegiada. Pois se, como disse Eric Gil, todo homem é uma espécie de artista, é talvez verdade que todo homem possui uma vocação especial e mesmo arriscada, que há de completar a suprema obra de arte, que é a sua própria santificação. Daí a declaração pertinaz de do Starets russo, ao ser criticado por perder tempo aconselhando seriamente uma velha camponesa a respeito do cuidado a ter com seus perus. Nada disso. Toda a vida dela está nesses perus, disse ele. A direção espiritual, portanto, tem a ver com o homem todo, nas circunstâncias concretas da sua vida, por mais simples que sejam. Não se trata de discutir os méritos relativos da disciplina e do cilício, ou de determinar se já se atingiu ou não a oração de quietude. Todo o escopo da direção espiritual consiste em penetrar na zona situada abaixo da superfície da vida do homem, de se colocar por trás da fachada dos gestos convencionais e das atitudes que ele apresenta ao mundo e de fazer sobressair a sua liberdade interior, a verdade mais íntima que está nele,
que é o que chamamos a semelhança de Cristo no recesso da alma. Ora, isso é uma coisa inteiramente sobrenatural, pois a tarefa de salvar do automatismo o homem interior pertence, em primeiro lugar, ao Espírito Santo. O guia espiritual não pode fazer ele mesmo esse trabalho. A sua função está em verificar e estimular o que é realmente espiritual na alma. Deve ensinar aos outros a discernir entre as tendências boas e más, a distinguir as inspirações do espírito do mal das do Espírito Santo. O guia espiritual é, portanto, alguém que ajuda a outrem a reconhecer e seguir as inspirações da graça em sua vida, a fim de chegar ao termo a que Deus o conduz. E isso, como já dissemos, originariamente pressupunha uma vocação especial. Um guia espiritual era necessário, sobretudo, a alguém chamado por Deus a procurá-lo num caminho fora da rota comum e perigoso. Não se deve esquecer que, nos tempos primitivos, o guia espiritual era muito mais do que atualmente aquilo que seu nome significa. Era um pai espiritual que gerava a vida perfeita na alma do seu discípulo. Antes de mais nada, por suas instruções, mas também pela oração, a santidade e o exemplo. Era ele para o discípulo uma espécie de sacramento da presença do Senhor na comunidade eclesiástica. Nos mais remotos dias do monaquismo cristão, o pai espiritual atuava muito mais do que pelo simples instruir e aconselhar. O neófito morava na mesma cela que o mestre, imitava em tudo o que o via fazer. Abria-se ao pai sobre todos os pensamentos que lhe vinham ao coração, e na mesma hora era-lhe dito como devia reagir. Desta maneira, aprendia tudo o que diz respeito à vida espiritual de modo concreto e experimental. Absorvia literalmente em sua própria vida e reproduzia a vida e o espírito do seu pai em Cristo. O mesmo conceito de paternidade espiritual persiste hoje em dia na Ásia. No yoga, por exemplo, onde as difíceis e complexas disciplinas só podem ser proveitosamente aprendidas com um guru, considerado não só como um especialista desse ramo profissional, mas ainda um representante e instrumento de Deus. A literatura russa do século XIX nos faz conhecer personagens notáveis como guias espirituais. Os Starzi, não sei se essa é a pronúncia correta, santos monges que exerceram grande influência na vida do seu tempo, não apenas sobre a gente humilde e pobre, como acabamos de ver, mas igualmente entre os intelectuais. É importante recobrarmos a ideia da direção espiritual em toda a sua inteireza, salvando-a do conceito empobrecido em que caiu, segundo o qual o guia é meramente alguém a quem recorremos para soluções quase infalíveis em casos morais e ascéticos. Se essa é a função que atribuímos ao guia espiritual, veremos que nossa compreensão de sua atuação será pervertida por uma espécie de mágico e pragmático convencionalismo. O diretor é tido por alguém dotado de autoridade particular, quase miraculosa, e tem poder para dar a fórmula certa quando lhe é solicitada. É considerado como uma máquina para emitir respostas que produzirão efeitos, que solucionarão dificuldades e nos tornarão perfeitos. Tem um sistema, ou melhor, tornou-se especialista no manejo de sistemas de outros, que, aprovado pela Igreja, crê-se devotamente ser infalível em qualquer caso, seja qual for a maneira da sua aplicação, mesmo se utilizado arbitrariamente com o mais completo desprezo pelas circunstâncias individuais. Uma direção espiritual assim é mecânica e tende a frustrar totalmente o seu verdadeiro escopo, que é uma autêntica orientação espiritual. Tende a reforçar os mecanismos e a rotina de que se utiliza a alma para destruir a capacidade própria que possui uma correspondência espontânea à graça. A primeira coisa que uma direção espiritual genuína requer para ter êxito é um sistema normal, espontâneo de relações humanas.
Não devemos supor não ser nada sobrenatural, abrir-nos com facilidade a um guia espiritual e com ele conversar numa atmosfera de simples e agradável cordialidade, num ambiente de simpatia. Isso ajuda o trabalho da graça. Mais um exemplo da graça que constrói sobre a natureza. É um paradoxo que aqueles que são os mais rigidamente sobrenaturais quanto à teoria da vida espiritual, na prática, são por vezes os mais naturais. Imaginar que a fé só pode operar numa situação humanamente repugnante e que as decisões sobrenaturais são somente as que ao penitente causam revolta ou cuja prática é quase impossível, é frustrar todo o fim a que se propõe a direção espiritual. Alguns guias espirituais, sob pretexto de agir inteiramente de acordo com princípios sobrenaturais, se mostram tirânicos e arbitrários. Permitem-se ignorar ou não dar atenção às necessidades individuais e às fraquezas dos seus penitentes. Possuem respostas padronizadas, receitas amargas que não admitem exceção nem mitigação e são sempre as mesmas, não importa quanto o caso possa ter sido alterado pelas circunstâncias. Dessa maneira se satisfazem, gozando secretamente da liberdade que dão aos seus instintos de agressividade. É claro, devemos estar preparados para ouvir coisas que são, sim, penosas para nós e que devemos admitir exigências que nos podem custar extremamente. Devemos estar prontos para o sacrifício. Um bom guia espiritual não hesitará em impor um sacrifício quando acreditar ser essa a vontade de Deus. Mas o mal é que um certo tipo de espiritualidade é arbitrária e insensível, deliberadamente. Adota como axioma básico da vida espiritual que toda alma precisa ser humilhada, frustrada, esmagada. Que todas as aspirações espirituais são suspeitas pelo simples fato de serem espontâneas. E todo indivíduo tem que ser rebaixado, e a alma levada a um estado de absoluta e mecânica conformidade aos outros e reduzida à mesma fantástica situação. O resultado disso é uma procissão de autômatos, almas vítimas a se moverem sem naturalidade, de exercício a exercício, na vida espiritual, odiando secretamente tudo isso e orando para obter uma morte prematura, enquanto tudo oferecem de maneira a que não seja perdido. Evidentemente, é preferível não ter nenhuma direção espiritual a ter de se submeter a uma direção desse gênero, pois é a ruína da vida religiosa de uma pessoa. O místico beneditino inglês do século XVII, Dom Agostini Baker, teve de lutar com firmeza pela liberdade interior das almas contemplativas, numa época saturada de diretores espirituais autocráticos. Tem ele o seguinte a dizer sobre o assunto. Abre aspas. O guia espiritual não tem a ensinar o seu próprio caminho, nem mesmo meio algum determinado de oração, e sim deve instruir os seus discípulos no modo como têm eles mesmos de descobrir o caminho que lhes convém. Em uma palavra, é apenas o introdutor de Deus junto às almas e deve guiá-las nos caminhos de Deus e não nos dele mesmo. Fecha aspas. Segundo, é a direção espiritual necessária? A resposta a essa pergunta já foi preparada pelos primeiros parágrafos deste estudo. Falando rigorosamente, a direção espiritual não é necessária para o cristão ordinário, mas sempre que há uma missão ou vocação especial, um mínimo de direção espiritual é pressuposto, e isso pela própria natureza da vocação. Vamos tornar esse ponto mais claro. Primeiramente, consideremos, sem nos alongarmos, o papel da direção espiritual na vida do leigo comum. Rigorosamente falando, os contatos ordinários dos fiéis com o seu pároco e o seu confessor
são suficientes para receberem os seus problemas os devidos cuidados. Isso, evidentemente, supõe sejam eles conhecidos pelo pároco e que tenham um confessor regular. Em toda paróquia numerosa, em que os contatos com o pároco são mínimos ou mesmo não existem, todos deveriam, então, ter um confessor regular de quem sejam conhecidos, embora esse confessor não seja explicitamente um guia espiritual. A razão disso está em encerrar a própria confissão um mínimo de direção espiritual. O confessor está obrigado a instruir e dirigir o penitente, ao menos na medida em que for necessário para a recepção frutuosa do sacramento da penitência. Quando, todavia, alguém comete habitualmente pecados graves, conselhos e instrução especial são certamente necessários para que o penitente tome medidas eficazes para evitar o pecado. Se ele não estiver preparado para evitar esses pecados, poder-se-á dizer que está recebendo com fruto o sacramento? Se ele não estiver preparado para evitar esses pecados, poder-se-á dizer que está recebendo com fruto o sacramento? Portanto, mesmo a confissão ordinária deve oferecer uma certa dose de direção espiritual. É bem de lamentar que alguns padres, muito ocupados, se tenham esquecido ou negligenciem essa obrigação. Em alguns casos, porém, é moralmente impossível realizá-la. Contudo, essa espécie de direção, inseparável do sacramento da penitência, não é o que visamos ao tratar da direção espiritual no presente estudo. Não penetra em profundidade, não visa a orientação integral da vida, pois não tem em vista uma vocação ascética ou uma missão apostólica. Poder-se-ia supor que, não estando o leigo num estado de perfeição, não precisa dessa espécie de direção. É certo, entretanto, que todas as vezes que o leigo tem uma tarefa própria a desempenhar na igreja, ou se acha numa situação com problemas particulares, deveria, sem dúvida, ter um guia espiritual. Os militantes da ação católica, por exemplo, os estudantes de escolas superiores, os que exercem profissões ou os casais que se preparam para o matrimônio, necessitam de certa direção espiritual. Isso para os leigos. Quanto aos religiosos e religiosas, a direção espiritual é coisa muito mais séria. Parece que para esses, a direção espiritual é moralmente necessária. Quem abraça livremente certos meios particulares para alcançar a união com Deus, necessita, é claro, de receber uma formação especial. Precisa aprender qual o sentido da sua vocação, seu espírito, suas ideias, seus ideais, os problemas que lhes são característicos. Significa isso algo de muito mais profundo do que uma simples formação exterior. Aprender a observar as regras, como praticar os vários usos e as observâncias da vida comum. É mais. Desde o momento em que se entra para uma vida estritamente institucionalizada, em que tudo está regulado até o mínimo pormenor, a direção espiritual pessoal e íntima se torna moralmente uma salvaguarda necessária contra a deformação. É falso imaginar que a mera observação externa das regras de uma comunidade religiosa é suficiente para formar interiormente o noviço ou a noviça e dar-lhes a orientação espiritual certa, exigida por seu novo estado de vida. Se as regras e observâncias não forem explicadas em direção espiritual e contato pessoal, se não forem aplicadas em circunstâncias concretas da vida do indivíduo, produzirão infalivelmente um espírito de rotina, onde não há vida e nem compreensão. Sem uma direção espiritual realmente interior e sensível às necessidades do indivíduo, durante o período cruciante de formação, o jovem religioso ou a jovem religiosa terá muita probabilidade de ser colocado em situação delicada e, na realidade, toda a sua vida poderá se transformar numa caricatura da perfeição, sem sentido algum. A felicidade na vida religiosa depende, na verdade, de uma sábia direção, especialmente durante o período de formação. Evidentemente, pode um religioso salvar-se sem um bom diretor espiritual?
Não é essa a questão. O ponto visado é o seguinte: poderá ele levar vida espiritual fecunda, feliz, inteligente? Sem ao menos uma certa dose de direção espiritual, isto é quase impossível. Mas é claro, a direção de um padre, um teólogo ou um especialista não é necessariamente indicada aqui. No caso de religiosas, uma sábia superiora ou uma boa mestra de noviças deveria ser capaz de administrar uma certa direção espiritual no sentido em que falamos. Mesmo após o período de formação, os religiosos professos precisam de direção. Em alguns casos, os problemas mais sérios só se apresentam depois de feita a profissão. É então que a direção espiritual se torna, em certas circunstâncias, mais necessária do que nunca. É muito importante que todos os recém-professos possam gozar na vida religiosa, se possível, de uma direção espiritual bastante contínua, não porém necessariamente frequente. O que é sobretudo desejável é a íntima direção de alguém que os conheça e compreenda, numa atmosfera de simplicidade e confiança, sem formalidades, o que talvez não seja fácil obter junto de um superior. Os que têm vários anos de experiência de vida religiosa são provavelmente capazes de se dirigir, mas até esses necessitam, às vezes, de consultar um sábio guia espiritual. Nenhum religioso deve presumir que se possa dispensar inteiramente, em qualquer tempo, de direção espiritual. É de notar que, de algum modo, asseguramos haver a mesma necessidade de direção espiritual para todos os religiosos. Aos mais jovens fará maior falta do que aos mais velhos. Entretanto, em realidade, tudo depende de cada caso individual. De modo geral, todavia, podemos dizer que um religioso maduro deverá, normalmente, ser capaz de se dirigir a si mesmo. Não há dúvida que alguém em posição de responsabilidade ou desempenhando um ofício difícil verá como lhe cabe tomar muitas decisões pelas quais só ele terá de responder diante de Deus. Terá mesmo talvez de solucionar problemas impossíveis de submeter ao juízo de qualquer criatura humana. E isso o coloca numa solidão realmente terrível. Alguns religiosos e padres se enchem de pavor simplesmente com o pensamento de tais decisões a tomar. Contudo, é um erro. Não devemos fugir à responsabilidade e não devemos fazer da direção espiritual um fetiche. E, embora clérigos responsáveis, recusarmos mover-nos 1 centímetro se não nos colocarmos sob a santa obediência. Em outras palavras, sem que alguém tome a responsabilidade por nós. Nem é preciso dizê-lo. O conceito de que devemos obedecer em tudo ao guia espiritual é outro erro que será explanado mais adiante. O religioso normal deve desenvolver em si a virtude de prudência, em harmonia com sua formação, e saber guiar-se quando não pode ou não sente necessidade de se guiar por um outro. Isso implica confiança em Deus e um sincero abandono ao Espírito Santo, com quem a cada instante podemos contar para receber a luz do divino conselho, contanto que sejamos religiosos conscienciosos e nos esforcemos por ter vida de oração. Não será preciso acrescentar que, com o tempo, a direção espiritual se tornou uma função especial separada da função de superior e até mesmo da de confessor. No monaquismo primitivo organizado, o abade era, ao mesmo tempo, não só o superior canônico dos monges, mas também seu guia espiritual e confessor. Na época atual, é proibido ao superior ouvir em confissão seus religiosos, salvo em alguns casos raros. Pode, entretanto, ser o guia ou o diretor espiritual deles. Muitas vezes, a direção espiritual é separada da confissão e recebida de um sacerdote especialmente idôneo, em raras ocasiões. Nos tempos que correm, felizes são os que conseguem encontrar alguém capaz de guiá-los quando se encontram sobrecarregados de problemas acumulados. O ideal seria ter cada qual um pai a quem ele ou ela pudesse recorrer para receber regularmente direção espiritual.
Os superiores deverão mostrar-se sempre prontos para conceder a licença de escrever e enviar cartas de consciência a um diretor idôneo. O Código de Direito Canônico garante a facilidade de recorrer a qualquer confessor possuidor das faculdades necessárias. Todavia, não é fácil encontrar diretores espirituais, mesmo na vida religiosa. Mesmo onde há vários sacerdotes à mão, não quer dizer isso que todos sejam aptos para a direção espiritual ou sejam bons guias. A raridade de diretores espirituais realmente bons para religiosos e religiosas pode talvez explicar a magnitude, a gravidade dos problemas em certas comunidades. Acontece que religiosos ou religiosas não recebem formação adequada. São, contudo, recebidos à profissão com consequências desastrosas. Após a profissão, os efeitos de um bom noviciado podem evaporar-se por falta de um guia capaz de continuar o trabalho que fora bem iniciado. Sem dúvida, muitas perdas de vocação poderiam ter sido impedidas se tivesse havido uma direção espiritual realmente firme e sólida nos primeiros anos após o noviciado. Os que estão bem preparados possuem conhecimentos aprofundados e podem partilhar seu conhecimento e sua fortaleza com outros. Recebem nessa troca luzes de valor inestimável para sua própria vida religiosa. Contudo, mesmo para um superior, um encontro no momento oportuno com um bom guia poderá resolver muito problema aparentemente sem solução e abrir os olhos a perigos insuspeitados, prevenindo assim uma catástrofe. Em toda ocasião, a direção espiritual é do maior valor para um religioso ou uma religiosa. Ainda que possa não ser estritamente necessária, será sempre de grande utilidade. Em muitos casos, a ausência de direção espiritual poderá significar a diferença entre a santidade e a mediocridade na vida religiosa. É claro que, havendo alguém procurado uma boa direção espiritual e não a havendo encontrado, não será tido por responsável dessa lacuna. O próprio Deus proverá, dando à alma o que lhe falta por meio de sua providência. Dissemos acima que os bons diretores são raros. Isso é de fato matéria importante. Se realmente desejamos bons guias espirituais para as nossas comunidades e para os outros, procuremo-los. Podemos ao menos rezar por essa intenção. Podemos, ao menos, rezar por essa intenção. Nos últimos 10 anos, tem havido um aumento espantoso quanto à publicação de livros de espiritualidade e de estudos sobre a vida espiritual. Veio esse surto num momento em que os fiéis o desejavam e lhe sentiam a necessidade. Se tomarmos consciência de que há não só necessidade de diretores espirituais, mas também uma fome muito real disto, da parte dos religiosos e religiosas, em breve os guias espirituais tornar-se-ão mais numerosos, pois Deus os enviará. Suscitará padres que terão o desejo de se entregar a essa tarefa especial, apesar das dificuldades e dos sacrifícios inerentes. Há, contudo, sempre o perigo de que o sacerdote desejoso e possuindo as qualidades necessárias para guiar as almas esteja sobrecarregado devido aos apelos para os serviços que pode prestar. Seu primeiro dever, se quer ser um guia eficaz, é zelar pela sua própria vida interior e se reservar o tempo devido à oração e meditação, desde que jamais poderá dar aos outros o que ele mesmo não possui. Terceiro, como aproveitar da direção espiritual? Pondo de lado esse problema urgente, suponhamos ter alguém encontrado um guia espiritual. Como aproveitar ao máximo essa graça? Em primeiro lugar, os que gozam regularmente de direção espiritual devem ter consciência de que isso é um dom de Deus e, ainda que possam não estar plenamente satisfeitos, devem humildemente reconhecer e apreciar o fato de que têm alguma direção. Isso os capacitará a aproveitar o que possuem e reconhecerão, talvez sobrenaturalmente, que estão em situação bem melhor do que julgavam. A gratidão torná-los-á mais atentos à direção que recebem,
sintonizando-lhes a fé em harmonia com oportunidades a que não haviam dado importância. Mesmo não sendo seu guia espiritual um outro São Bento ou São João da Cruz, poderão chegar a compreender que ele lhes fala em nome de Cristo e age em sua vida como instrumento dele. Normalmente, que temos o direito de esperar da direção espiritual? É certamente um grande auxílio, mas não devemos, entretanto, esperar que opere maravilhas. Algumas pessoas, especialmente algumas pessoas religiosas, que deveriam ter mais juízo, parecem pensar ser-lhes possível encontrar um guia espiritual que, com uma só palavra, faça desaparecer todos os seus problemas. Esses não procuram um guia, mas sim um milagreiro. Em realidade, muitas vezes queremos contar com pessoas que resolvam os problemas que nós mesmos deveríamos ser capazes de resolver. Isso, não tanto por nossa própria sabedoria, mas pela generosidade em enfrentar fatos e obrigações que, para nós, representam a vontade de Deus. Contudo, a natureza humana é fraca e o apoio compreensivo, bem como os sábios conselhos de alguém em quem confiamos, nos ajuda a aceitar com maior perfeição o que já sabemos e vemos de modo obscuro. Um guia espiritual pode muito bem não nos dizer nada que já não saibamos, e, todavia, é grande coisa se ele nos auxilia a vencer nossas hesitações e robustece a nossa generosidade no serviço do Senhor. Entretanto, em muitos casos, um guia espiritual poderá nos revelar coisas que até então não havíamos conseguido descobrir, embora fossem patentes. Isso é também grande graça, pela qual devemos ser gratos. Há algo que um bom guia espiritual não fará. Não poderá conseguir, com um simples gesto da mão, fazer com que as nossas mal definidas e mal conscientes veleidades, vaidades de perfeição, de santidade, se tornem uma realidade. Não conseguirá fazer-nos obter as coisas que desejaríamos ter, porque a vida espiritual não é uma questão de desejar ser perfeito. Demasiadas vezes, há quem pense que para transformarem aquilo que desejam em vontade de Deus, basta conseguir que o guia espiritual o confirme. E, infelizmente, essa espécie de alquimia não dá resultado. E quem procura pô-la em prática será certamente decepcionado. Muitas vezes acontece, em realidade, que as chamadas almas piedosas consideram sua vida espiritual com uma seriedade errada. Devemos, de certo, ter seriedade na procura de Deus. Coisa alguma é mais séria do que isso, claro. Mas não devemos estar continuamente observando nossos esforços em matéria de progresso, nem dar exagerada atenção à nossa vida espiritual. Algumas das pessoas que lamentam não encontrar um guia possuem, em verdade, todas as oportunidades para a direção espiritual de que de fato necessitam. Mas não estão satisfeitas com o diretor que têm, porque ele não lisonjeia a estima que elas têm de si mesmas, não alimenta as ilusões que nutrem a seu próprio respeito. Em outras palavras, querem um guia espiritual que confirme suas esperanças em relação à satisfação que encontram em si mesmas e em suas virtudes, e não alguém que as despoje do amor próprio e lhes ensine a se libertarem da preocupação consigo mesmas e de seus mesquinhos interesses, a fim de se darem a Deus e à Igreja. Não quer dizer isso que tudo que passa por direção espiritual seja realmente o que deve ser. Ao contrário, muitas vezes a direção administrada após a confissão nada mais é do que curta e impessoal homilia, distribuída a cada penitente individualmente. Poderá esta estar certa do ponto de vista da doutrina e, como sermão, perfeitamente em ordem. Mas a direção espiritual é, por sua própria natureza, algo de pessoal. É absolutamente óbvio que uma religiosa, ciente de que está recebendo exatamente a mesma exortação, vaga e geral,
repetida às 20 irmãs que a precederam em confissão, não terá a impressão de que está recebendo direção espiritual, pois é claro que não está. Mesmo assim, deve esforçar-se por tirar partido da situação. Se for bastante humilde para aceitar ao menos isso, descobrirá que o Senhor tem para ela assim mesmo a sua mensagem, e essa mensagem será pessoal. Por outro lado, um sacerdote que gostasse de administrar alguma direção referente a um caso individual, por vezes não consegue fazê-lo porque o penitente não manifestou com suficiente clareza o estado da sua consciência. Quarto, manifestação da consciência e direção. A manifestação da consciência, que é absolutamente necessária em direção espiritual, é algo separado da confissão sacramental dos pecados. Em concreto, nossos problemas reais não estão, por vezes, intimamente ligados aos atos pecaminosos que submetemos ao poder das chaves. Ou, se o estão, a simples confissão dos pecados em nada contribui para tornar essa relação aparente. Geralmente, o pecado se apresenta ao confessor como algo de impessoal. Gênero e espécie são os mesmos em toda parte. Por conseguinte, o melhor que ele pode fazer é responder por conselhos mais ou menos gerais e que valem para todos. Poderá o conselho ser bom em si mesmo e em perfeita concordância com a teologia moral. Todavia, não alcançará a raiz do problema pessoal, concreto na alma do penitente. Os que jamais refletiram em distinguir a confissão da direção espiritual, chegado o momento de ter um guia, não saberão aproveitar as vantagens dessa situação, porque ignoram como manifestar a consciência. Isso acontece talvez porque possuem eles uma ideia vaga e técnica da direção espiritual, algo no gênero do que esboçamos e, quem sabe, caricaturamos no precedente capítulo. A direção espiritual para esses consiste num sistema estranho, eficiente, mágico. Chega-se, segundo estes, ao guia com problemas ascéticos complexos e ele os resolve com resoluções técnicas apropriadas. Daí a tentação de tudo falsificar desde o início, apresentando-se com um problema interessante ou um caso novo, só para mostrar como se é importante e diferente. Pode isso acontecer. Em geral, porém, somos tão pouco imaginativos que não conseguimos de modo algum nem fabricar esse gênero de material e ficamos desanimados. Evidentemente, tudo isso é muito tolo. Se queremos aproveitar as vantagens da direção espiritual, temos de evitar, de um lado, a inércia e passividade, nada absolutamente dizendo e esperando que o guia mágico leia em nossas mentes e aplique o bálsamo espiritual. E, de outro lado, não devemos falsificar nem dramatizar a situação, criando problemas fictícios. O que devemos fazer é pôr o guia em contato com o nosso eu verdadeiro, do melhor modo que pudermos, sem ter medo de deixá-lo ver o que é falso em nosso ser falso. Ora, isso implica imediatamente uma atitude humilde, dilatada, em que nos alargamos, renunciando a nossos esforços inconscientes por manter uma fachada. Temos de deixar o guia espiritual ver o que realmente pensamos, aquilo que na verdade sentimos e de fato desejamos, mesmo quando essas coisas não são de todo louváveis. Devemos ser, tanto quanto possível, muito francos em relação aos motivos que nos fazem agir. O simples esforço em confessar como não somos tão zelosos ou pouco egoístas quanto fingimos ser é fonte de graças. Portanto, devemos entregar-nos à direção espiritual com um sentimento de humildade e compunção, prontos a manifestar coisas de que não nos podemos orgulhar. Isso significa termos que abandonar toda a agressividade quando se trata de nós mesmos e nos libertarmos do instinto de autodefesa e autojustificação, que é o maior obstáculo à graça em nossas relações com o nosso guia espiritual.
A manifestação da consciência numa direção espiritual normal supõe atmosfera de calma, sem nada de apressado, uma conversa amiga, sincera, sem formalidades, na base da intimidade pessoal. O guia espiritual é alguém que conhece o penitente e tem para com ele uma atitude compreensiva, sabe desculpar, está a par da situação e das circunstâncias, não tem pressa, espera, humilde e pacientemente as indicações da ação de Deus na alma, não está preocupado apenas com esse ou aquele pecado, mas com a vida toda da alma. Não se acha interessado somente por nossas ações, está muito mais interessado nas atitudes básicas de nossa alma, nossas mais íntimas aspirações, nossa maneira de enfrentar as dificuldades, nossa maneira de reagir em face do bem ou do mal. Em uma palavra, o que interessa ao guia espiritual é o nosso próprio eu, nosso ser, com tudo o que constitui aquilo que lhe é próprio, a miséria digna de comiseração e a espantosa grandeza. Um verdadeiro guia espiritual jamais deixará diminuir em seu íntimo o sentimento de reverência em presença de uma pessoa, de uma alma imortal amada por Cristo, purificada em seu precioso sangue, nutrida pelo sacramento do seu amor. Em realidade, é esse sentimento de respeito pelo mistério da personalidade que faz de alguém um verdadeiro guia espiritual, juntamente com o bom senso, o dom da oração, a paciência, a experiência e uma atitude de compreensão. É claro, como faz ressaltar Santa Teresa, que pode ser ouvida aqui, deve ele ser um teólogo. Todavia, dose alguma de estudos teológicos pode dar a alguém o discernimento espiritual, se lhe falta o senso do respeito pelas almas naquilo que lhes é próprio e individual. Isso é um dom que vem da humildade e do amor. A manifestação da consciência, no sentido profundo da palavra, é muitas vezes bem difícil. Pode mesmo ser mais difícil até do que a confissão de pecados. Sentimos uma inexprimível vergonha, uma confusão, um escancarar as mais íntimas profundezas da nossa alma, mesmo quando nada há ali para nos envergonhar. E, na verdade, é frequentemente mais difícil manifestar o bem que há em nós do que o mal. Na verdade, é frequentemente mais difícil manifestar o bem que há em nós do que o mal. Mas é precisamente aqui que está o sentido da direção espiritual. Temos de ser capazes de pôr às claras as secretas aspirações que acalentamos em nosso coração. Coisa difícil, por serem o amado refúgio para onde podemos escapar, fugindo à realidade. Devemos ser capazes de expô-las inteiramente, mesmo sabendo que, manifestando-as, corremos o risco de considerá-las numa outra luz, em que perdem o mistério e a magia em que as envolvemos. O guia espiritual tem de saber o que na realidade queremos, pois só então poderá saber o que em realidade somos. O problema está muitas vezes em não sabermos o que de fato queremos. O problema está muitas vezes em não sabermos o que de fato queremos. Isso nos leva a abordar um assunto importante, mas muito delicado: a atitude dos religiosos e dos cristãos, em geral, para com a vontade de Deus. Frequentemente, um conceito demasiadamente legalista da vontade de Deus nos leva a uma falsificação hipócrita da vida interior. Não pensamos nós inconscientemente que Deus é um duro legislador, que não se interessa por nossos pensamentos e pelos desejos de nossos corações, mas que procura unicamente impor-nos de modo arbitrário os ditames dos seus planos inescrutáveis e pré-determinados? Contudo, como nos diz São Paulo, somos chamados a colaborar com o Senhor. Somos os coadjutores de Deus. Como filhos de Deus, somos chamados a nos servirmos da liberdade que temos,
a fim de auxiliar a Deus a criar em nossa alma a sua semelhança. E é claro, colaboramos com Ele também na tarefa de estabelecer o seu reino no mundo. Nesta obra de colaboração, não somos meros instrumentos mecânicos e passivos. Nossa liberdade, nosso amor, nossa contribuição espontânea ao trabalho de Deus é o mais escolhido e precioso efeito de sua graça. Frustrar essa participação ativa na obra do Senhor é frustrar o que é mais caro à sua vontade, a vontade de Deus. Isso significa concretamente que, na direção espiritual, é de grande importância descobrir na alma do penitente quais os santos desejos que representam a possibilidade de um dom espontâneo e pessoal a Deus que só a própria pessoa pode fazer. Se há algum dom que só o penitente possa fazer, então é quase certo que Deus lhe pede esse dom. E um santo, humilde e sincero desejo é talvez um dos sinais de que o Senhor o pede. Mas aqui é que entra uma certa hipocrisia inconsciente. Temos medo de fazer esse dom espontâneo. Tememos a própria espontaneidade, porque nos deixamos deformar pela ideia de que toda espontaneidade é forçosamente apenas natural. Pensamos que, para ser sobrenatural, uma obra tenha de nos contrariar, frustrar e aborrecer. A verdade é evidentemente diversa. É-nos necessário frustrar e dominar o nosso ser sensual egoísta exterior, sim, esse ser automatizado e autoritário, incapaz do verdadeiro amor. Quando, porém, assim agimos, libertamos o nosso ser interior e simples, nosso ser que traz a semelhança e imagem de Deus, Cristo em nós, e nos tornamos capazes de amar a Deus com liberdade espiritual e fazer-lhe com toda a simplicidade o dom que Ele nos pede. Quando, porém, tememos a espontaneidade, tendemos a disfarçar os nossos desejos e a apresentá-los justamente como se os negássemos. Temos o sentimento de que o nosso guia espiritual rejeitará automaticamente tudo quanto realmente desejarmos. Cremos que tanto Deus como o guia espiritual estão de antemão predispostos contra tudo o que é espontâneo. Daí, em lugar de manifestarmos com simplicidade o que na verdade sentimos e desejamos, dizemos coisa diferente que imaginamos esperem que sintamos ou desejemos, dando assim a impressão de não desejarmos o que secretamente desejamos. Ora, apesar de todas as nossas boas intenções, isso é pura hipocrisia. As consequências são realmente perigosas, pois se esse é o nosso conceito da vida interior, estamos, na verdade, dizendo que Deus quer uma fachada. Ficamos então concentrados em construir essa fachada em nossa própria vida, e talvez mesmo na vida de outros. E o resultado é a falsificação completa da vida religiosa de nossa comunidade. Não. Temos de ser perfeitamente abertos e simples, sem preconceitos nem teorias artificiais sobre nós mesmos. Temos de aprender a dizer aquilo que na verdade sentimos nas profundezas de nossa alma, tanto quanto podemos perceber. Devemos aprender ainda a falar de acordo com a verdade que está em nosso íntimo, e não dizer aquilo que pensamos que os outros esperam ouvir de nós, nem tampouco o que alguma outra pessoa acaba de dizer. Temos também de estar preparados para assumir a responsabilidade de nossos desejos e aceitar as consequências. Aliás, isso não deve ser nem difícil, nem fora do natural, desde que todo homem que vem ao mundo nasce com essa simplicidade. É a simplicidade da criança, que infelizmente todos perdemos antes de termos a chance de fazer bom uso dela. Entretanto, essa simplicidade ou infância do coração nada tem a ver com a artificialidade estudada e desabusada da maioria dos adolescentes em nossos dias. O cinismo não é para eles uma convicção profunda. Aliás, não possuem convicções profundas. É apenas uma atitude artificial que adotam, uma pose.
porque se sentem inseguros e temem perder a aprovação do grupo. A verdadeira simplicidade supõe amor e confiança. Quem a possui não pensa ser humilhado nem rejeitado, como tampouco espera ser admirado e louvado. Apenas tem a esperança de ser aceito tal qual é. Essa é a atmosfera que um bom diretor procura provocar. Uma atmosfera de confiança e amizade, em que o penitente pode dizer tudo o que tem na mente, certo de que será tratado com franqueza e sinceridade. Se, ao tentar ser sincero, o penitente toma apenas uma atitude artificial, deverá então estar preparado para aguentar as consequências. Mas tudo o que disser de autêntico, que lhe venha realmente do coração, será compreendido e aceito por um sábio diretor. Tais aspirações genuínas e verdadeiras, brotadas do coração, podem ser indicações muito importantes da vontade de Deus para a alma, e às vezes têm de ser sacrificadas. Isso nos dá uma indicação de que o guia espiritual está realmente querendo saber a nosso respeito. Não quer ele apenas estar informado sobre os nossos problemas, dificuldades, segredos. Por isso, não se deve pensar que o tempo dedicado à direção não foi bem aproveitado, se não girou em torno de um problema. O guia espiritual está interessado em conhecer o mais íntimo de nosso ser real. Quer conhecer-nos não pelos olhos dos outros, nem por nossos próprios olhos, mas como somos aos olhos de Deus. Quer saber a verdade mais recôndita sobre nossa vocação, sobre a ação da graça em nossas almas. A direção que nos dá nada mais é, em realidade, do que um meio de nos levar a conhecer, reconhecer e obedecer ao nosso verdadeiro guia, o Espírito Santo, escondido nas profundezas da nossa alma. Jamais devemos esquecer-nos de que, na realidade, não somos guiados nem ensinados pelos homens, e que, se necessitamos de direção humana, é somente porque não podemos, sem o auxílio humano, tomar contato com aquela unção do Espírito que tudo nos ensina. Ao manifestar as nossas mais íntimas aspirações e provações, devemos esforçar-nos, sobretudo, para sermos perfeitamente francos e claros. A direção espiritual é ótimo meio para nos tornarmos verdadeiros, sinceros para com nós mesmos e para com a graça de Deus. A disciplina da sinceridade e simplicidade que um bom guia espiritual saberá discretamente impor, talvez por meios indiretos, é uma das coisas mais essencialmente necessárias na vida interior dos religiosos de hoje. Parece às vezes que a chamada vida interior pouco mais é do que um emaranhado de ilusões, uma coleção de frases piedosas previstas e tomadas de empréstimo a livros e sermões e que utilizamos para ocultar mais do que para revelar o que vai em nosso íntimo. Quantas vezes o guia espiritual, ouvindo almas religiosas aparentemente admiráveis, se entristece e fica atônito pelo sentimento de que diante dele se encontra um muro de autossuficiência, vaidade e inconsciente autossatisfação, reforçado de frases feitas banais, plagiadas de piedosos autores, um muro inteiramente preparado a resistir a toda e qualquer penetração da humildade e da verdade. Seu coração se contrai. É tomado por um sentimento de inutilidade da coisa, de que não há jeito de destruir essa armadura e libertar a verdadeira pessoa enterrada e presa debaixo dessa falsa fachada que adquiriu, infelizmente, como resultado de uma formação religiosa defeituosa. Uma direção espiritual pouco sábia é talvez responsável por essa deformação da pessoa. Tais almas são, em realidade, incapazes de manifestar o que lhes vai na alma, porque se tornaram inteiramente cegas ao que se passa em seu interior e colocaram em lugar da realidade algo diverso. Contudo, estão inteiramente de boa fé e, em certo sentido, possuem uma espécie de paz baseada na rígida estrutura da artificialidade que construíram precisamente como um baluarte contra a ansiedade.
É possível que, às vezes, um pouco de ansiedade possa ser coisa boa. Em todo caso, o guia espiritual deve estar atento à vaidade espiritual inconsciente que faz as almas virtuosas desejarem brilhar de maneira sutil a seus olhos e, assim, conseguirem a sua aprovação. Onde há coisas boas, deverá certamente aprová-las e estimulá-las em toda simplicidade e sinceridade. A artificialidade nas humilhações não é necessária para manter a alma na humildade. Mas a simplicidade do guia espiritual e talvez um delicado senso de humor torná-lo-ão alerta para logo perceber qualquer coisa que denote um ato de piedade da parte do penitente. Não há coisa que faça tanto mal na direção espiritual quanto a aceitação por parte do guia de uma consciente pretensão à perfeição em lugar da realidade nua e crua. Não há coisa que faça tanto mal na direção espiritual quanto a aceitação por parte do guia da direção espiritual de uma consciente pretensão à perfeição em lugar da realidade nua e crua. Talvez não haja tarefa mais difícil e delicada para um guia espiritual do que a orientação de cristãos chamados a uma vida de oração, vida interior. Isso se torna ainda mais árduo pelo fato de haver tanta tolice piedosa escrita ou dita sobre almas místicas, almas vítimas e outras tais categorias de almas. Na vida de oração, a direção espiritual é de máxima importância. Todavia, na hora presente, a situação é tal que, se o guia não for bem simples e bem sensato, poderá fazer muito mal a alguém que acaso se ache já bem unido a Deus na oração. Todo o mal vem da reflexão desordenada sobre si mesmo, gerada pela consciência dos graus de oração e dos degraus da ascensão à montanha do amor. Concretamente, quando alguém começa a tomar com demasiada preocupação e seriedade a sua vida de oração e crê que esta requer uma direção espiritual particular profunda, tende a corrompê-la pela excessiva reflexão. Começa a olhar para si próprio e julga suas reações. Pior ainda, preocupa-se em pensar se deve ou não torná-las conhecidas a seu guia espiritual. Evidentemente, isso é fatal à autêntica oração interior, e mesmo com o tempo, leva à ruína a vocações contemplativas verdadeiramente boas. Cremos que a maioria das questões pseudotécnicas que parecem exigir cuidados na direção espiritual são inteiramente inúteis e devem ser esquecidas. A maioria das questões pseudotécnicas que parecem exigir cuidados na direção espiritual são inteiramente inúteis e devem ser esquecidas. Que bem poderá fazer a uma pessoa saber se a sua contemplação é ou não infusa? Mesmo os que ainda se acham interessados na questão, já enterrada, da contemplação adquirida versus contemplação infusa, concordam que, na prática, pouca diferença faz quanto à direção espiritual de alguém cuja oração é, de modo geral, simples e contemplativa. Um contemplativo não é alguém que toma a sua oração a sério, mas que toma Deus a sério. É faminto de verdade e procura viver com simplicidade generosa no espírito e procura viver em simplicidade generosa no espírito. Uma humildade ardente e sincera é a melhor proteção à sua vida de oração. Um guia espiritual que saiba estimular a simplicidade e a fé encontrará muitos contemplativos, verdadeiros e simples, que respondam à sua direção com pouca ou nenhuma tolice no que diz respeito à oração de quietude, união plena, ligadura, etc. O problema não está em que essas coisas, sejam de pouca importância ou irreais, mas sim em que a verbosidade com que se tende a envolvê-las se mete entre o contemplativo e a realidade.
entre a alma e Deus. O que há de mais perigoso nesta espécie de autoconsciência reflexiva na oração é que a alma se torna como um espelho opaco, no qual o contemplativo não fixa mais o olhar em Deus, mas só vê a si. Essa louca técnica, juntamente com a pior loucura de visões e locuções que são tomadas a sério, sem base suficiente, acaba por tornar o santuário do espírito uma espécie de abominação da desolação em que a voz de Deus não pode fazer-se ouvir, porque de todos os lados as paredes ecoam frases feitas de autores espirituais. Uma rudeza artificial e o emprego deliberado de humilhações em nada remediará tal estado de coisas, se o próprio guia espiritual adotar, ainda que secretamente, a mesma norma de falsos valores, declarando implicitamente, pela maneira especial com que humilha o penitente, que ele se acha em presença de grandes graças, capazes de virar a cabeça de qualquer um. Esse é simplesmente um outro modo de cometer o mesmo erro. Nem o guia, nem o penitente devem ficar possuídos pela obsessão do problema dos dons e das graças, mas devem ocupar-se de Deus, o doador, e não dos seus dons. O importante é a vontade de Deus e seu amor. Quanto mais conseguirmos ser objetivos a esse respeito, tanto melhor. Graças e dons jamais chegarão a virar a cabeça de alguém cuja atenção se mantém voltada para Deus e não sobre si próprio. Quanto mais o estado de oração for realmente contemplativo, tanto menos a alma o perceberá e tanto mais será ele obscuro e transparente. O que temos dito sobre as graças da oração se aplica na mesma medida às provações e purificações passivas. O importante aqui é tranquilizar com calma quem se sente ansioso e perturbado, criar um clima de real compreensão das provações espirituais, sem dramatizar exageradamente a noite da alma. Na verdade, há tanto perigo de autocontemplação nas provações como nas consolações. Muita obscuridade na oração, que se glorifica com o nome de purificação passiva, é talvez em larga medida questão de tédio, devido à perplexidade e à fixação dos aspectos subjetivos e acessórios da vida espiritual. A alma deve então tomar pleno contato com a realidade e a secura provavelmente desaparecerá em grande extensão. Infelizmente, o costume e a espiritualidade em vigor em certas comunidades tendem a incentivar o sentimento de frustração e a glorificar toda forma de infantilismo mal-humorado como se fora a noite do espírito. As vítimas dessa espécie são estimuladas ao masoquismo e à autocomiseração, sob pretexto de que isso tem algo a ver com a contemplação. Em verdade, é uma evasão à graça e uma pretensa espiritualidade. Por fim, leva a várias formas de escapismo. Por exemplo, atividades inúteis e fúteis, projetos múltiplos de trabalhos desnecessários, etc., com que se sonha, mais ou menos deliberadamente, para romper o feitiço da obsessão de si mesmo. Não conseguem, todavia, seu objetivo. Produzem apenas uma modalidade diferente de ansiedade e nova frustração. O que em realidade se quer é uma ideia realista, inteiramente simples do que seja a vida contemplativa, em toda a sua simplicidade, com as humildes e espontâneas atividades que lhe são próprias, as satisfações autênticas um tanto rústicas que proporciona, e a legítima distração que pode advir de uma leitura variada, e a dilatação provinda de interesses humanos sadios, em nada incompatíveis com uma vida de oração. Certamente não será necessário tentar acabar com uma fixação malsã sobre experiências na oração, indo ao extremo inverso, lançando a pessoa já atordoada numa roda viva de festas e diversões profanas, como demasiados guias espirituais teriam tendência a fazer. Devemos tomar o máximo cuidado em procurar um meio termo, feliz e equilibrado,
Consiste isso em não se entregar a um asceticismo extremo oposto, que seria uma excessiva sociabilidade e o convívio exagerado com outros. O que se deve procurar é retomar uma vida ordinária simples e sadia, vivendo-a num ritmo moderado e humanamente agradável, onde haja algumas humildades, mas reais satisfações e alegrias de caráter mais ou menos primitivo. O trabalho manual, principalmente ao ar livre, tem papel de grande importância nesse reajustamento, considerado não como penitência, mas como meio de distender e refrescar o espírito. Em suma, um dos maiores benefícios que um guia espiritual pode trazer à vida de oração contemplativa de seus penitentes é ajudá-los a reintegrar toda a sua existência, tanto quanto possível, numa base simples, natural, ordinária, onde possam ser plenamente humanos. A graça pode então operar neles e torná-los plenamente filhos de Deus. A disciplina da sinceridade e simplicidade que um bom guia espiritual saberá discretamente impor, talvez por meios indiretos, é uma das coisas mais essencialmente necessárias na vida interior dos religiosos de hoje. Quinto e último, problemas especiais. Uma vez que abrimos as profundezas de nossa alma ao guia espiritual, penetra ele em nossos motivos e vê ainda que, através de um vidro obscuramente, e não em plena luz, até que ponto correspondem a verdade e a graça de Deus. O valor de um guia espiritual está na clareza e simplicidade do seu discernimento e na solidez do seu julgamento, de preferência a exortação que ele dá. Pois se a sua exortação estiver baseada num juízo errôneo, será de pouco valor. Pode mesmo fazer mal. Essa faculdade do discernimento sobrenatural é uma graça. É de fato um dom carismático, uma graça de ordem elevada, concedida por Deus para o bem das almas. Tais carismas, de modo algum, são tão raros como se poderia imaginar. O Espírito Santo age ainda poderosamente em sua igreja, embora esse poder esteja mais oculto do que nos primeiros séculos. Temos, por acaso, alguma razão para duvidar? Acontece, às vezes, que a luz da verdade concedida ao guia espiritual penetra, apesar de nossas defesas, através da nossa armadura inconsciente. Ele dirá talvez algo que nos perturbe profundamente. Podemos, de início, nos revoltar. Imaginamos até que ele se tenha seriamente enganado e não nos compreenda, pois insistimos em que tudo o que ele diz deve trazer-nos profunda paz. E o que ele acaba de declarar nos conturba profundamente. Acontece então nos sentirmos tentados a rejeitar a sua decisão, a pôr de lado seus conselhos e não mais procurá-lo. Em tais momentos, devemos estar de sobreaviso, pois é possível que estejamos resistindo à luz de Deus. Estamos talvez recusando uma graça capaz de transformar a nossa vida toda. Podemos estar vacilantes e voltando atrás, no limiar de uma dessas conversões que nos levam a um nível de espiritualidade totalmente novo e a uma intimidade mais profunda com Cristo. Tomemos muito cuidado quando estivermos contrariados com o nosso guia espiritual. Vejamos se não podemos aceitar o que por ele foi dito, por mais errado que nos possa parecer, e tentemos ao menos segui-lo e ver o que acontece. Um pouco de boa vontade, um pouco de fé e uma humilde oração poderão tornar-nos capazes de fazer aquilo que parecia impossível. Um pouco de boa vontade, um pouco de fé e uma humilde oração a Deus poderão tornar-nos capazes de fazer aquilo que parecia impossível. E teremos talvez a surpresa de constatar uma mudança quase miraculosa em nossa vida. Mesmo quando nosso guia se mostrou desajeitado ou demasiado autoritário,
Pode o Senhor recompensar-nos a humildade e a boa vontade, concedendo-nos grandes graças. É claro, como já dissemos anteriormente, ser bem possível termos um guia espiritual que não nos compreenda. Não existe guia espiritual perfeito, e mesmo o mais esclarecido e sensível deles não saberá, talvez, compreender as delicadas ressonâncias que revelam o segredo íntimo e verdadeiro do nosso caráter. Há pessoas que, positivamente, não afinam. Há situações em que se apresentam sérios motivos, indicando a necessidade de mudar de guia espiritual. Por exemplo, se um diretor espiritual recusa ouvir os nossos pontos de vista sinceros e rejeita toda conversa séria sobre o assunto, poderá haver motivo de procurar outro. Todavia, não sejamos apressados, hein? Demos tempo à reflexão antes de agir. Temos realmente motivo suficiente para mudar? Suponhamos que o guia espiritual não nos compreenda perfeitamente. Suponhamos que haja um muro entre ele e nós. Mesmo assim, estamos em condições de dizer que não nos revelou ele muitas coisas importantes que pessoa alguma ainda nos havia dito? Se esse for o caso, então é porque Deus se está servindo dele como um instrumento, e devemos conservar esse guia espiritual, a não ser que nos pareça absolutamente claro devermos procurar outro mais compreensivo, e que esse possa ser encontrado. Em todo caso, só devemos procurar outro guia depois de prudente consideração e, se possível, consultando antes um sábio amigo, um superior competente ou um outro confessor, por exemplo, na época do retiro anual ou das confissões extraordinárias. Qual o valor da direção por carta? Não devemos exagerar-lhe o valor. Uma carta de um guia espiritual que nos conheça bem e seja bom teólogo, ou de uma pessoa profundamente espiritual, tem valor, não há dúvida. Contudo, falta à direção espiritual por correspondência algo de importante: a ausência de contato direto e pessoal. Na direção espiritual oral, muito é comunicado sem palavras, e até mesmo apesar das palavras. A relação direta de pessoa a pessoa, é algo impossível de substituir satisfatoriamente. Foi nosso Senhor mesmo quem disse: onde 2 ou 3 estiverem juntos em meu nome, ali estarei no meio deles. Há uma presença especial de Cristo no contato direto, pessoal, que garante uma expressão mais profunda e íntima da verdade toda. É claro ser melhor receber cartas de um guia espiritual realmente bom do que ter contato com um que não o seja. A maioria dos bons diretores, entretanto, dispõe de pouco tempo para escrever longas cartas. Estão presos a ocupações numerosas e inadiáveis. Não se deve imaginar estar obrigado a uma estrita obediência para com o diretor. Um diretor não é um superior. A nossa relação para com ele não é a de uma pessoa submissa a uma autoridade jurídica de instituição divina. É antes uma relação de amizade entre um amigo e um conselheiro. Daí a virtude que se requer na direção espiritual ser mais a docilidade do que a obediência. E a docilidade é uma questão de prudência. A obediência é uma questão de justiça. Não fazer caso da orientação de um guia espiritual pode ser imprudente. Não é, contudo, um pecado contra a justiça ou contra o voto de obediência. Poderíamos acrescentar que os teólogos contemporâneos desencorajam de fazer voto privado de obediência ao guia espiritual. Contudo, no caso de pessoas sofrendo de escrúpulos, está indicado seguirem ao pé da letra as instruções dadas pelo pai espiritual, sem titubear nem discutir o sentido de suas palavras. Na prática, será isso uma espécie de obediência, mas num caso desses, a pessoa escrupulosa é incapaz de discernir e agir com prudência e, consequentemente, deverá obedecer ao guia espiritual. Está na posição de uma criança, que tem de obedecer aos pais, desde que não pode confiar no seu próprio julgamento. Tratemos agora, para finalizar, de um ponto importante. O guia espiritual não é
um psicanalista. Deve ele ater-se à missão divina recebida e evitar 2 erros. Em primeiro lugar, não tem de se tornar um amador em matéria de psicoterapia. Não deve querer ocupar-se diretamente de problemas emocionais e impulsos inconscientes. Basta-lhe estar suficientemente informado a respeito para reconhecer-lhes a presença. Tem ainda de estar impregnado de profundo respeito para com a natureza humana em suas manifestações inconscientes, instintivas. Não cometa jamais o erro de dar uma direção que reforce suas próprias tendências inconscientes e infantis de autoritarismo. Ao mesmo tempo, evite ele ser demasiadamente fácil e consolador, aprovando todos os caprichos, mesmo os menos razoáveis. E, em segundo lugar, é-lhe necessário reconhecer que os problemas psicológicos são muito reais e que, quando existem, estão fora do âmbito da sua competência. Não deve colocar-se ao lado dos que, por princípio, desprezam a psiquiatria e pretendem resolver todos os problemas emocionais por meios ascéticos. Deve-lhe saber quando é indicado recorrer a um psiquiatra para o tratamento que convém. Não queira tentar a cura de um penitente que sofre de neurose usando de bluff, ou simplesmente animando-o superficialmente e, menos ainda, sobressaltando-o. Nestas páginas, lançamos um breve olhar sobre algumas das vantagens da direção espiritual e alguns dos seus problemas. A uma tal exposição falta, inevitavelmente, a perspectiva. Dá a impressão de que acontece sempre muita coisa na direção espiritual. Cria a falsa ideia de que o guia tem de estar constantemente em atitude de prontidão, alerta para evitar ser enganado, como se cada encontro para a direção espiritual fosse uma verdadeira batalha entre a luz e as trevas. De modo algum é esse o caso. Seria inexato pensá-lo. Uma vez que o guia espiritual e o penitente tiverem o tempo necessário para bem se conhecerem, a direção geralmente continua pacificamente, sem nada de notável, de mês em mês, de ano a ano. Raramente ocorrem grandes problemas. Poucas são as dificuldades. Quando aparecem, são tratadas com simplicidade e paz, sem grandes complicações. Pode haver momentos de dificuldade e tensão, mas são raros, passam, e tudo continua como antes. Estaríamos talvez tentados a pensar que, afinal, tudo isso é demasiadamente insípido, sossegado, seguro. Pareceria talvez ser a direção espiritual perda de tempo, como se nada mais fosse, em suma, senão uma conversa amigável sobre os acontecimentos triviais contemporâneos. Todavia, se tivermos sabedoria e soubermos julgar bem, compreenderemos estar precisamente aí o maior valor da direção espiritual. Essa vida pacífica, em sua simplicidade quase banal, seria talvez coisa inteiramente diversa sem esses encontros ocasionais num ambiente de simpatia e essas conversas amistosas, que dão tranquilidade e mantêm as coisas serenamente em seu curso normal. Quantas vocações seriam mais firmes se a todos os religiosos e a todas as religiosas fosse dado navegar em águas tão calmas e seguras como essas.